Antes de você ficar aí se culpando por realizar comportamentos que você não gosta, por realizar comportamentos que você sabe que não são bons para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, antes de você se culpar por ter essas ações, vamos entender algumas coisinhas, tá? Primeira delas, realizar um comportamento não significa que você goste deste comportamento. O seu cérebro, ele aprende padrões e ele aprende a responder frente a padrões detectados. Ele aprende a ter determinadas respostas em certos contextos. Então, se em algum momento da sua vida você aprendeu dentro de um contexto a ter um comportamento que fez sentido dentro desse contexto, pronto, você aprendeu esse comportamento. Você criou aí uma trilha neural. Trilha neural existe, tá? E você realiza ele. Simples. Não porque você gosta necessariamente, mas porque aprendeu. Segundo, todo comportamento ocorre dentro de um contexto, com certas variáveis presentes, certas contingências. Todo comportamento é contextual, tem causas, tem um porquê por trás, tem uma finalidade. Nenhum comportamento acontece de forma aleatória, somente da primeira vez. Agora, se um comportamento que ocorre numa primeira vez passa a ter alguma utilidade, esse comportamento é perpetuado. Simples. Terceiro, você precisa criar boas explicações a respeito do seu presente. Porque é a partir dessas boas explicações que você cria uma consciência maior do que está acontecendo e a partir dessa conscientização você é capaz de manejar o cenário. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo principalmente sobre desenvolvimento profissional, mas respinga no desenvolvimento pessoal sempre, porque não há uma separação entre os dois mundos. Eu também vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Diariamente eu trago conhecimento sobre comportamento humano, sobre cérebro, sobre consciência. Lá nos meus stories eu trago soluções práticas sobre como tomar melhores decisões, sobre como pensar melhor, como adquirir clareza mental, né, para manejar melhor a nossa vida e alcançar o futuro que queremos alcançar, nos tornarmos o ser humano que queremos nos tornar. Se você gostar ao final do vídeo, se esse vídeo for útil para você, de alguma forma também deixa o like e se inscreve, vai me ajudar muito. Então, vamos lá. Qual é a grande questão aqui? Eu já fui uma pessoa que me culpei muito por me comportar de maneiras que eu não gostava, que eu não queria me comportar, mas que era automático. Acontecia naturalmente, já fazia parte de mim esses comportamentos, essas ações. Só que eu não gostava. Por quê? Porque esses comportamentos antigos que eu realizava deixaram de fazer parte da minha identidade. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu era uma pessoa muito... Sabe aquela adolescente rebelde, durona? Eu era muito arrogante, muito rude. Eu me via, e eu sabia, tá? Eu me via como uma mulher séria, independente, e que tinha as próprias opiniões mesmo, e que não precisava de ninguém, e etc. E eu era arrogante e rude. Fazia parte da minha identidade. Portanto, eu me comportava como se fosse essa mulher. Eu vivia de cara fechada, às vezes dava fora nas pessoas à toa, eu não sorria, gente, eu dava só de cara fechada na rua. Sério, adolescente é um problema. Mas, quando eu adquiri uma outra perspectiva de mundo, quando eu mudei a minha identidade, eu não queria mais ser vista como a mulher arrogante, a mulher rude, a mulher séria que não precisa de ninguém. Eu não queria mais ser vista como alguém assim. Eu queria ser vista como uma mulher gentil, elegante, carinhosa,
que ajuda os outros, caridade, sabe? Que tem amor no coração. Isso começou a fazer parte da minha identidade. Eu queria a identidade da mulher que era assim. Porém, os meus comportamentos antigos estavam travando eu conseguir isso. Eu tinha a identidade X e queria a identidade Y. Só que para eu conseguir a identidade Y, eu preciso ter comportamentos que uma pessoa com a identidade Y tem. Mas eu ainda tinha comportamentos antigos da pessoa com a outra identidade. Não sei, eu espero que isso aqui não esteja muito confuso. Eu precisei moldar os meus comportamentos para que eles fossem condizentes com a identidade que eu queria criar. Só que eu não conseguia, era automático, estava natural. De fato, eu aprendi a ter essas ações. Só que, primeiro ponto desse vídeo, não necessariamente eu realizar um comportamento significa que eu goste dele, mas sim que meu cérebro aprendeu. O nosso cérebro, ele cria o que chamamos de trilhas neurais, padrões neurais de fato, são conexões entre neurônios, as sinapses. É como se fossem diversos fios e cabos se entrelaçando, se entrecruzando. E neurônios que criam sinapses, as sinapses são as comunicações entre neurônios. Eles enviam, de fato, informações uns aos outros. Esses neurônios que criam sinapses, eles se ativam, eles disparam em certos contextos, em certos ambientes aprendidos. Por exemplo, eu sempre falei muito alto e eu sempre gritei muito alto. Assim, para falar normal eu gritava, falava alto e ficava uma coisa feia, principalmente para as mulheres. Só que durante toda a minha infância e durante toda a minha adolescência, a minha mãe foi uma mulher que sempre falou gritando comigo, sempre falou muito alto. Sempre que ela precisava ser ouvida, ela berrava. E eu aprendi nesse contexto que quando eu quisesse ser ouvida por alguém, eu também precisaria gritar. Vejam, dentro de um ambiente, dentro de um contexto, eu aprendi um comportamento. Se eu quero ser ouvida, preciso gritar e falar mais alto. Pronto, a minha adolescência toda foi uma pessoa que gritou e falou alto na sala de aula, quando eu queria falar com o professor, ou quando sempre tem, né? A gente sempre senta em grupinho com as amigas e tem as conversinhas de grupinho de amigas. Eu era a que mais falava alto e o professor falava, Stephanie, fala mais baixo, você fala muito alto. E pra mim, eu tava no meu tom normal. Eu aprendi isso, mas eu não gostava. Você precisa saber, e aqui surge a importância do terceiro ponto que eu falei no início do vídeo, criar boas explicações a respeito do seu presente. Quando eu comecei, de fato, a querer parar de falar alto, eu sentei na minha mesa e falei assim, tá, já entendi que eu sou uma pessoa que fala muito alto e que grita, e é exagerada. Por que eu faço isso? Por que eu falo alto? Por que eu acho que eu preciso gritar? Tudo começa com uma pergunta. Pergunte para si mesmo, se questione. Você precisa criar uma boa explicação a respeito da pergunta que você se fizer. Porque é a partir da boa explicação que você adquire mais clareza mental. E quando você adquire clareza mental, você passa a ter mais jogo de cintura, manejo. Você sabe o que acontece. Tá, então o que eu preciso fazer para evitar isso? Então eu me perguntei para mim mesma, por que eu acredito, eu acho que preciso gritar? Porque na minha cabeça eu só vou ser ouvida dessa forma, eu falando comigo mesma, né? Mas será que de fato eu só vou ser ouvida se eu gritar? Tem outras pessoas que falam num tom de voz bem mais baixo e elas são
muito mais ouvidas do que eu, e de fato isso é verdade. Aquela pessoa elegante que não precisa aumentar o tom de voz para ser ouvida, ela não grita. Então eu me questionei, será que é mesmo verdade? De onde vem essa minha crença de que eu preciso gritar para ser ouvida? Ah, vem da minha infância, da minha adolescência. A minha mãe sempre queria ser ouvida, gritava comigo, gritava com meu irmão, gritava dentro de casa. Opa, descobri a causa. Eu tenho o problema que é gritar, descobrir a causa do problema, o porquê. Isso daqui já me dá uma forma de manejo, um jogo de cintura. Entendi o que acontece, mas eu não preciso gritar sempre que eu quiser ser ouvida. Eu posso falar mais baixo. O que eu posso fazer a partir de agora para que eu não grite, para que eu evite gritar? Eu posso falar com as pessoas que moram comigo que sempre que elas me veem, me ouvirem levantando um pouquinho o tom de voz, elas me avisem. Stephanie, você tá levantando o tom de voz de novo. Fala um pouquinho mais baixo, lembra do que você pediu. Eu peguei uma solução aqui. Eu posso pedir para as pessoas que moram comigo para me avisar quando isso estiver acontecendo, porque aí eu vou controlar o meu tom de voz e vou fazer isso até que eu consiga mudar. Eu descobri o problema, descobri a causa e trouxe uma solução. Como eu fiz isso? Criando boas explicações. Aí, um exemplo de uma explicação ruim. Se eu me pergunto para mim mesma, por que eu tenho essa crença de que gritar é preciso para ser ouvida? E eu respondo, porque sim, porque é, para ser ouvida eu preciso gritar mesmo, porque não há outra forma. Tá vendo como é uma explicação ruim? É uma resposta que responde na própria pergunta. Você precisa criar boas explicações a respeito do seu presente. O porquê você tem esses comportamentos. Não é porque você é uma pessoa, sei lá, indisciplinada. Ah, eu chego toda sexta-noite, às 8 horas, eu vou e furo a dieta. E eu sou uma pessoa que treino toda semana, todos os dias. E eu quero construir um corpo estético, mas toda sexta, às 8 horas, eu furo a dieta. Aí a explicação que você cria para si mesmo é: eu sou uma pessoa indisciplinada. Isso é uma explicação ruim. Por que é uma explicação ruim? Porque ela não permite que você descubra mais a respeito do problema. Uma boa resposta é uma resposta que pavimenta o caminho para uma próxima pergunta. Eu, toda sexta-feira, às 8 horas, furo a dieta. Tá. Por que sexta-feira? O que ocorre antes de eu furar a dieta? Quais contingências estão presentes e que servem de estímulo para que eu fure a dieta antes? Ah, eu chego do trabalho cansado. Ou, as pessoas que moram comigo, elas não seguem dieta, então todo final de semana elas comem besteira. Deixam uma caixa de bombom em cima da mesa. Ou pedem iFood e me perguntam se eu também não quero iFood. Você descobriu aqui, ó, uma causa do que pode estar acontecendo, de você furar a dieta. Ou talvez a causa possa ser outra, não sei. Eu não tenho dinheiro suficiente para planejar uma alimentação adequada durante a semana. Eu não tenho como fazer marmitas. Eu não tenho tempo para fazer as marmitas e aí eu chego sexta-noite, 8 horas e vou pedir um iFood porque não tem comida pronta. O meu contexto de vida é conturbado. Eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã, paro às 5 da tarde, saio, vou para a faculdade, chego 8 da noite, tô cansado, não tenho tempo de fazer marmita. Tá vendo como você está buscando, está percebendo as causas reais do problema? E não somente dando uma resposta ruim, uma explicação ruim para si mesmo de que você é indisciplinado.
Aqui onde eu moro é uma questão bem complicada. Eu moro no estado do Rio e na cidade do Rio. E aí tem certos problemas que vocês já devem ouvir aí bastante de quem mora no Rio. E infelizmente no local que eu moro, tem algumas festas noturnas, para não dizer baile, né? O som fica nas alturas e é bem na minha rua. Todo final de semana é isso, às vezes até dia de semana. Atrapalha o meu sono. Não consigo dormir direito à noite. O que acontece no dia seguinte? Eu fico mais estressada, eu quero furar a dieta, eu quero ficar procrastinando. Por quê? Porque eu tô cansada e não dormi direito. Aí, se eu fosse falar pra mim mesma, é simplesmente porque eu sou indisciplinada, seria uma boa explicação? Não, a causa não é a indisciplina. A causa é eu não dormi direito. Eu sei que o problema é esse, essa é a causa do problema? Tá, então o que eu posso fazer? Qual é uma possível rotina estratégica que eu posso criar para os dias em que eu não consegui dormir direito por causa do som alto? Estudar menos quantidade de horas, fazer um treino mais leve, se alongar. Sei lá, eu ouvi na internet esses dias que alongar melhora a ansiedade. Eu não sei se é verdade, eu vou tentar. Ir na praia, dar uma caminhada, correr, deixar comida pronta para que no próximo dia eu não queira furar a dieta porque eu já estou naturalmente mais cansada. E entender que, infelizmente, no meu atual contexto de vida, eu não consigo sair desse ambiente por enquanto. Eu estou trabalhando para sair. Enquanto eu ainda não consigo sair desse ambiente, talvez eu ainda não consiga alcançar a minha máxima performance. A alta produtividade que eu estou buscando. Por quê? Porque o ambiente está me impedindo. Está me impedindo. Mas eu vou fazer o que está ao meu alcance por enquanto. Isso aqui é uma boa explicação. Não é simplesmente eu falar que eu sou indisciplinada. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, deixa o like, se inscreve. Também vou pedir para vocês nos comentários falar quais vídeos, quais temas de vídeos vocês querem que eu traga a respeito de comportamento humano, consciência, tomada de decisão, como gerar ideias, como pensar melhor, adquirir clareza mental. Deixa aí a sua sugestão nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.